Eu peço que, se você não é inscrito em meu canal, por gentileza, se inscreva e ative o sininho logo abaixo, ajudando assim na palavra de Deus. Vamos ao vídeo. E muitas pessoas hoje em dia têm dúvida sobre como será o final dos tempos. Por isso, hoje nesse vídeo eu quero te mostrar, baseado na Bíblia, os principais acontecimentos do antes e o depois da volta de Jesus. O profeta Daniel afirma que em um determinado momento da história surgirá um homem muito poderoso e inteligente. Daniel capítulo 8 e versículo 23 fala também sobre isso. Ezequiel no capítulo 28, versículo 13, também tem um relato que virá de um cargo político muito importante. Daniel capítulo 11 fala sobre esse versículo até o 21, e o capítulo 8 fala sobre isso no versículo 25, que ele irá conquistar a confiança do mundo. Este homem será aquele que as Escrituras dizem ser o Anticristo. E com seu poder de persuasão e um discurso muito voltado para a paz, com propriedades muito fortes, o Anticristo vai convencer aos líderes das maiores religiões do planeta que a maior saída para a humanidade será a criação de uma aliança mundial, que segundo ele terá harmonia absoluta, ou trará harmonia a todos os povos da terra. Daniel, lá no capítulo 9, versículo 27, ele fala que quando esse tratado de paz ter sido assinado, algo sobrenatural acontecerá. Será o arrebatamento. As pessoas estarão vivendo suas vidas tranquilamente no dia a dia, quando de repente os jornais darão a seguinte notícia: milhares de pessoas desapareceram misteriosamente ao redor de todo o mundo. Ainda não se sabem como sumiram. Restaram apenas suas roupas. Em todas as mães chorando, desesperadas porque todos seus filhos sumiram, suas crianças pequenas, recém-nascidos, foram levadas. E o que está acontecendo? Muitos voos foram cancelados por causa dos acidentes, ou simplesmente as aeronaves simplesmente caíram do céu. E no trânsito nem se fala. Com o trânsito terá o caos, pois várias batidas aconteceram ao mesmo tempo no mundo todo, e procurando os motoristas ninguém conseguiu achar. Os motoristas sumiram. Os hospitais estarão lotados de pessoas, lotados até o pescoço. Mas nem todas as vítimas vão conseguir atendimento, pois faltam médicos e enfermeiros que também sumiram, sem deixar nenhum rastro. O apóstolo Paulo fala sobre este arrebatamento da igreja. Ele fala que, em sua primeira carta aos Tessalonicenses, a gente vai ver, irmãos, que quanto ao tempo e época, a gente não precisamos escrever isso, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que é o dia do Senhor e ele virá como um ladrão à noite. Quando disseram a paz, ou quando disserem a paz e a segurança, então de repente vai haver destruição sobre todos eles, com dores de parto a mulher grávida, e de modo que nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia venha te surpreender como um ladrão. Todos nós, vocês também, nós precisamos estar na luz, porque nós somos filhos da luz, e filhos do dia, não somos filhos da noite, nem das trevas. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de 1 até o 5, ele fala que se você já parou para pensar no caos, o que é o arrebatamento, ele irá causar em todo o mundo. São milhões e milhões de pessoas subindo e sumindo do nada. Câmara de segurança registrando pessoas desaparecendo do nada, de repente. Então, ali depois disso será o início do fim. E enquanto isto pode Cristo continuar a ganhar espaço na nossa vida e nós pregarmos Jesus a mais pessoas. Ele diz na palavra que depois de tudo isso o anticristo se transformará num grande líder. O início do seu governo será divulgado na Páscoa, pois ele começa com os líderes de todos os países, de que com ela à frente da política, da fé e de todos caminharão até ele. Bem, o que todos serão felizes, o anticristo será um homem muito bem completo e complexo também, diferente de todos os outros, de todos que já pisaram na terra até hoje. Ele será soberbo, mas ao mesmo tempo diz que ele será gentil, terá uma postura ameaçadora, arrogante, mas também transmitirá tranquilidade. Então, lá no fundo, a sua sabedoria e seu carisma vai conquistar a todos e farão dele a pessoa mais admirável e querida entre todos os homens até o dia de hoje do planeta Terra.
Em Apocalipse capítulo 13, versículo 4, fala que tudo isso vai tornar o homem mais notável e importante de todos os tempos. Os palestinos, eles reconheceram Israel, povo da selva, e concederam para ele um território, vão conceder para ele um território que ao terceiro tempo será construído. Ou seja, será construído, em contrapartida, os judeus eles vão ceder parte da cidade de Jerusalém para que lá seja criada a capital da Palestina. Esta aliança do anticristo, porém, só trará uma pasta temporária e superficial a Israel e ao seu povo. No início, ela será reconfortante para muitos, mas depois de 3 anos e meio, ela será quebrada e os gritos e alegria serão substituídos pela aflição, pelo terror. Como todas as obras de Satanás, a felicidade que vivem, o que verão, se transformará em dor, em violência e será o início do período da grande tribulação. Além disso, uma série de catástrofes naturais vai começar a assolar a terra, muito forte. Florestas incendiadas, vulcões em erupção em todos os cantos do mundo, maremotos, terremotos terríveis, que muitos que estudam sobre isso vão trazer medos, angústias para aqueles que ficarem para trás. O profeta Joel escreveu a respeito disso. Ele escreveu: aquele dia, assim, o dia do Senhor está próximo, e como destruição poderosa da parte de Todo-Poderoso, ele virá. Em Joel capítulo 1, versículo 15, se você olhar no Google, ele fala muitas coisas sobre isso. O próprio Google entrará em colapso, e a grande maioria dos países vai entrar em uma crise jamais viveu na história. E diante desse caos, meus irmãos, esses líderes de todos os países terão que ir atrás de recursos naturais que ainda geram dinheiro, para tentar estabelecer a sua economia, tentar levantar sua nação que está falida. Muitos já estão entrando nesse problema, e isso causará muitas guerras, pois não haverá recursos para todos. E é claro que ninguém estará em boa situação deste momento, mas algumas grandes potências mundiais vão sair melhor nessa batalha. Imagine só a operação em cima dos países menores que possuem recursos valiosos como água potável, petróleo. Provavelmente eles serão massacrados pelas grandes fortalezas das nações. Então, nesse momento, as alianças políticas não serão mais as mesmas. Todo mundo será mais egoísta, pois terá suas próprias prioridades. Após destruir os pequenos e os grandes países lutarem entre si, muitas vezes buscando o seu melhor, buscando a manutenção da sua soberania, com bombas nucleares, com armas biológicas, químicas. Tudo isso ajuda a acabar com um pouco de comida que resta e de água que vai sobrar. O novo resultado de tudo isso é terrível. Ou as pessoas morrem pela guerra, pela sede ou pela fome. Não tem outra opção. Em Isaías capítulo 24, versículo 21, o profeta fala sobre o último cavaleiro do Apocalipse. A morte vai reduzir a população mundial de forma drástica. E os sobreviventes que sobrarem vão ter que se tornar refugiados, migrando de um lado para o outro, se escondendo ou tentando escapar do foco dos conflitos entre as poderosas nações, que causará muita destruição e fome. O anticristo ficará ainda mais poderoso com isso, e aparentemente ninguém será forte o suficiente para lutar contra eles. A sua potência será a sua prepotência vai fazer com que ele desafie o próprio Jesus, que volta à terra cheio de glória, e Deus o derrotará, daquele que será chamada a Batalha de Armagedon. Em Apocalipse capítulo 16, versículo 16 também, até o 21 ali, ele fala sobre isso, que em seguida Cristo vai aprisionar a Satanás por 1000 anos. Esse será o tempo de paz aqui na terra e descanso para as pessoas que restaram no planeta. E nesse momento que aqueles que foram mortos pelo anticristo, por causa da sua fidelidade ao Senhor, serão ressuscitados. E em Apocalipse 20 está escrito que assim que vamos ver as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da sua palavra, e guardando a palavra de Deus, eles, por não terem adorado a besta e nem a sua imagem, e não terem recebido a sua marca na testa,
Eles têm nas mãos deles a salvação e ressuscitarão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 4, estava vendo ali que ele fala que assim que terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, com o objetivo de destruir o reinado de Cristo. A Bíblia diz que o número de soldados desse exército maligno será tão numeroso quanto a areia do mar. Apocalipse capítulo 20, versículo 8, fala que essas nações irão marchar todos até a cidade de Jerusalém. Porém Deus enviará fogo do céu e antes destruirá completamente. Satanás então será lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já tinham sido mandados a besta e o anticristo, que já estarão lá. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 10, Deus está no seu trono e todos vão ficar diante dele, e o livro da vida enfim será aberto. E essas pessoas, todos que andam da terra vivas, desde o começo da terra que já haviam morrido, serão julgados de acordo com o que fizeram durante a sua vida. Apocalipse capítulo 20, versículo 15, fala que surgirá então um novo céu e uma nova terra, e um mundo novo depois do caos total, uma terra onde os novos habitantes terão a vida eterna, de paz e alegria. Uma terra onde Deus faz presente em todo o tempo entre nós, e todos viverão juntos no mesmo local. Amém? Isso será lindo demais. Lá não existirá tristeza nem dor, nem sofrimento. Não haverá mais luto, pois a morte já não existirá. Amém.